Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre os testes em que a gente relaciona uma variável qualitativa com outra variável qualitativa. Então, quando a gente tem duas variáveis qualitativas, uma das primeiras formas da gente observar os dados, né, além daquele gráfico de barras múltiplas ou empilhadas, é por meio da nossa tabela de contingência. Então, vamos imaginar aqui que eu esteja trabalhando com a variável gênero, feminino e masculino e com a variável doente, né, com a variável desfecho, então eu tenho doente e não doente. E aí eu quero avaliar, será que existe uma associação do gênero com o desfecho? Será que mais homens ficam doentes do que mulheres em relação a essa doença que eu tô avaliando, ou mulheres ficam mais doentes do que homens? Então, quero avaliar se existe uma associação. Então, é muito comum a gente fazer o quê? Uma análise, né, por meio de uma tabela de contingência. E aí, nessa tabela de contingência, eu vou ter os chamados valores observados. Então, vamos imaginar aqui que eu tenha 3 mulheres doentes, 5 homens doentes, 12 mulheres não doentes e 10 homens não doentes, ok? Então, eu quero avaliar, será que existe uma associação? Né? Então, a primeira interpretação é ver esses valores, ver as porcentagens e começar a levantar, né, alguma ideia em relação aos seus dados. Então, na qualitativa com qualitativa, a gente utiliza muito o quê? A expressão associação. Então, a minha hipótese nula seria: não há associação entre gênero e desfecho, enquanto que minha hipótese alternativa seria: há associação entre gênero e desfecho. Então, lembrando, para qualitativa com qualitativa, a gente vai usar muito a palavra associação. Enquanto que naqueles testes que a gente viu para qualitativa com quantitativa, a gente vai falar muito da palavra diferença. Então, não há diferença entre a idade média do gênero feminino e a idade média do gênero masculino. Por que eu vou falar diferença? Porque agora eu estou comparando médias, ok? Eu estou comparando médias quando o meu teste ele é paramétrico e diferença, né, das médias dos postos, daqueles ranqueamentos, quando o meu teste é não paramétrico, tá? Então, essa é uma observação importante que eu não fiz no outro vídeo, mas eu tô fazendo agora, então abre um parênteses aqui, só para voltar lá em qualitativa com quantitativa. Se eu tenho testes paramétricos, eu estou avaliando a diferença das médias das variáveis, né? Então, média da idade, média da altura, média do peso. Agora, se meus testes são não paramétricos, eu não estou avaliando a média da variável original, mas eu estou avaliando a média dos postos, dos ranqueamentos, tá? Lembra que a gente trabalha com essa ideia de ordenação, a gente ordena os valores e vai atribuindo os ranqueamentos. Então, a gente está calculando uma média dos ranqueamentos e não mais uma média dos valores originais, ok? Então, vamos voltar aqui para a qualitativa com qualitativa. Então, a primeira coisa que a gente faz é essa tabela de contingência. Por meio dessa tabela de contingência, de dados observados, a gente já tem uma primeira tomada de decisão, tá? Se aparecer algum valor zero na minha tabela de contingência de dados observados, eu não vou usar o teste Q quadrado,
mas vou usar o teste de Fisher. Ok? Então, fiz minha tabela de contingência, né? Ou tá apresentada a tabela de contingência. Vi um valor zero, rapidamente já sei que eu não vou utilizar o Q quadrado, vou utilizar Fisher. Outro problema que a gente pode ter é com relação às frequências esperadas. Então, se pelo menos 20%, né? 20% ou mais da frequência esperada for menor que 5, eu não uso o teste Q quadrado e uso o teste de Fisher. Ok? Então, olhei minha tabela de contingência, vi um zero, teste de Fisher. Vi a tabela de contingência, não tem zero, mas agora eu tenho que avaliar a tabela de frequências esperadas. Se 20% ou mais dessas frequências for menor que 5, eu vou utilizar o teste de Fisher. E como que eu calculo essas frequências esperadas? Bom, eu mostrei para vocês que as frequências esperadas, né, ela é calculada para cada célula da tabela, utilizando o total da linha, o total da coluna e o total geral. Então, para essa primeira casinha, né, que tem o valor 3, qual é o total da linha? 15. Então, vai ser 15 vezes. Qual o total da coluna? 8. 15 vezes 8. Divididos pelo qual o total geral? O total geral é 12 mais 3, 15, mais 5, 20, mais 10, 30. Então, 15 vezes 8 divididos por 30. 15 vezes 8 divididos por 30 dá 4. Certo? Vou cancelar aqui. Sobra 2, 8 por 2, 4. Ok? Então, eu vou fazer isso para todas as casinhas. No caso do 12, como vai ser o 12? Vai ser 15 vezes 22, que é esse total geral, divididos por 30. Então, quanto que dá aqui? 11. Vamos fazer para todos, então. 8 vezes, né? 8, que é o da coluna, vezes 15, divididos por 30. 4. E, por fim, 22 vezes 15, divididos por 30. Que vai dar 11 também. Ok? Então, a minha frequência esperada seria 4, 11, 4, 11. Se vocês perceberem, eu tenho duas casinhas, né, que tem o valor 4 e o valor 4, que tem valores abaixo de 5. Essa minha tabela de contingência, ela tem 4 casinhas, tem 4 valores, 4 frequências esperadas. 20% de 4 dá 0,8, que é aproximadamente 1, né, arredondando para um valor inteiro. Então, se eu tenho, neste caso, uma ou mais casinhas com valor abaixo de 5, eu não posso utilizar o teste Q quadrado, eu vou ter que utilizar o teste de Fisher. E a gente observa isso nesse exemplo, porque duas casinhas possuem um valor abaixo de 5, ok? Então, se eu consigo passar por essas duas situações,
né? Não ter zero na tabela de dados observados e 20% mais da frequência esperada, né? Não ter este problema de valor menor que 5, eu consigo fazer o teste Q quadrado. Se não, eu vou utilizar o teste alternativo, que é o teste de Fisher, ok? Então, teste para duas qualitativas são esses dois.